Como disse a Paula na abertura do programa, o Daniel foi solto, preso a uma tornozeleira. É isso. Eu queria saber o seguinte, deve existir uma multidão de presos, de pessoas, de brasileiros, vivendo esse mesmo regime, liberdade condicional. Eles usam, é normal o uso da tornozeleira. Isso começou com o Alexandre de Moraes. Eu não sabia de gente que vivia em liberdade condicional com tornozeleira. Há muita gente nessas condições, digo, fora do mundo do Alexandre. Pessoas tratadas normalmente pela justiça usam tornozeleira nesse tipo de regime prisional? Augusto, primeiro, boa noite, obrigado pelas palavras. Eu remeto aqui, eu faço uma remissão ao caso do Gedel. Lá atrás, quando o Fachin deferiu ali o livramento condicional dele e não chegou perto ao que foi feito no caso do Daniel Silveira. No caso do Gedel, salvo me engano, é a EP 31, a do Daniel é a EP 32. Então, o último caso de cumprimento de pena do STF, de presos condenados pelo STF, foi do Gedel Vieira Lima. E depois o próximo foi o Daniel Silveira. Então, eu não vi no processo do Gedel a mesma caneta pesada, ou a mesma perseguição, as mesmas imposições que foram feitas agora no caso do Daniel Silveira. Por isso que eu digo que o ranço pessoal do ministro, tanto quanto com relação ao Daniel, quanto em relação à minha pessoa, porque ele nutre um ranço com relação a mim, porque eu sou insistente, e sou mesmo. Inclusive, essa semana foi muita insistência, até denúncias e muita ligação, muita pressão para que tudo ocorresse antes do recesso. Então, ele não existe nada igual. E eu não tenho notícias de tantas imposições, tamanha injustiça, até na hora de exercer um direito legal que está lá previsto no Código Penal e na Lei de Execuções Penais. Então, Augusto, eu diria para você que Daniel Silveira, literalmente, ele tem o direito penal do inimigo no colo. E o Alexandre de Moraes, que aplica 2 códigos penais, o dele, que é a Lei Alexandrina, e o Código Penal, que é de 1940, que está lá, e que atualmente ele é subsidiário à Lei Alexandrina. Então, infelizmente, nós temos que suportar isso, e só que eu continuo lutando, não vou desistir, e enquanto houver uma luz, mesmo que seja de vela, nós estaremos indo atrás do direito do Daniel Silveira. Agora começa a fase de lutar para a anulação do processo, Augusto. Doutor Freire, só pegando esse gancho, a fase de anulação do processo, o senhor entraria no STF mesmo para pedir essa anulação? Sim, chama revisão criminal. Revisão criminal é uma espécie de ação rescisória de um acordo, de uma sentença. Então, nós já tínhamos esse planejamento, inclusive o doutor Sebastião, o doutor Maico e a doutora Paola, nós já vamos nos reunir na primeira semana de janeiro para começar a traçar a nossa meta de anular essa condenação do Daniel Silveira. Então, é um processo natural aí de quando conversávamos de que quando ele estivesse livre, entre aspas, pelo menos livre, ele está agora com a família, nós iríamos já tomar providências nesse âmbito, Paula. Doutor Paulo Faria, deixa eu passar aqui para os meus parceiros que estão no telão. Ana Paula Henkel. Boa noite, doutor Paulo. Obrigada pela entrevista e, mais uma vez, como o Augusto disse, parabéns pela resiliência. É muito fácil, né, a gente desistir diante do regime, né, totalitário, alexandrino, como o senhor muito bem colocou. Doutor Paulo, a pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: eu vi essa semana um deputado, não vou agora recordar o nome do deputado, dando uma entrevista sobre mais um projeto de lei para ser discutido, passado no Congresso para proteger o artigo 53, né, que protege os parlamentares, pois por quaisquer, né, quaisquer atos, palavras, ações e votos, e um projeto para
proteger o que já está na Constituição. O que o senhor acha de um projeto como esse? Não é enxugar gelo, não é perder tempo com uma coisa que já está na Constituição, em vez de colocar, né, uma espinha dorsal na própria Câmara dos Deputados, que validou uma prisão, chancelou uma prisão ilegal do então deputado Daniel Silveira. O que o senhor acha, doutor Paulo? Oi, Ana Paula, boa noite. Obrigado também pelas palavras. Eu entendo claramente que é a típica prova de algibeira. O que isso quer dizer? Que a pessoa deixa para usar a prova no momento que ela entende que é mais adequado, que vai pegar de surpresa aquela pessoa, aquela parte contrária, né? Eu diria que essa menção de falar agora para poder colocar mais uma obrigação de cumprimento do artigo 53 não tem o menor sentido, porque não tem necessidade de criar mais uma norma se a própria Constituição, que existe a norma de eficácia contida e a norma de eficácia plena. Contida quando depende de uma regulamentação posterior. Mas no caso do artigo 53 não depende de regulamentação, é uma norma impositiva, é uma norma que tem que ser respeitada. E o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição em tese, ele jamais poderia violar esse artigo 53 ou relativizá-lo, né? Hoje, as cláusulas pétreas, como o artigo 53, como o artigo 5º, estão totalmente relativizados. Isso é impressionante porque tem o artigo 60, o inciso 4º, do parágrafo 4º do artigo 60, que diz que uma emenda constitucional não pode suprimir direitos e garantias fundamentais. Mas o que o Supremo Tribunal tem feito? Ele tem impedido o manejo do habeas corpus. Então nós não podemos manejar um habeas corpus no Supremo contra uma ilegalidade, por exemplo, de um descumprimento de lei, como o Alexandre de Moraes descumpriu, deixando o Daniel Silveira 230 dias além do prazo legal, que é um constrangimento ilegal, com o direito vencido à progressão de regime. E agora, no livramento condicional, deixá-lo 27 dias além do prazo legal. Então tudo é além do prazo legal. O Clesão morreu na prisão por falta de atendimento ao prazo legal, que é de análise de pedidos de urgência. Então, tudo isso que está acontecendo, e aí vem essa questão de vamos colocar mais uma amarra para poder cumprir o artigo 53. É algo inócuo, é de algibeira, não tem necessidade. Tem que fazer o seguinte, tem que fortalecer o Congresso, tirar essas pessoas que estão acabando com o parlamento e colocar pessoas, de fato, que tenham compromisso com a Constituição Federal e com o próprio regimento interno da Câmara e do Senado. E aqui eu direciono bem, Ana Paula, ao Senado Federal, que fez um papel medíocre, com raras exceções, nesse período de 2019 para cá, e é por isso o maior causador de tudo isso que nós estamos vendo, inclusive a relativização da Constituição Federal, chama-se Senado Federal e eu nomeio como Rodrigo Pacheco. Quem pergunta agora é Alexandre Garcia. Doutor Paulo, o senhor falou em Gedel, né? Eu lembrei de Sérgio Cabral também. O Gedel apenas tinha malas cheias de dinheiro. Sérgio Cabral também se envolveu um escândalo atrás do outro por causa de dinheiro. Agora, crime de opinião, esse não é aceito, né? Inclusive pela covardia da Câmara dos Deputados, que concordou com a abolição do artigo 53. Vai pegar todo mundo, né? Se concorda que o artigo 53 é inócuo, né? Está lá. Por quaisquer palavras são invioláveis. Mas o senhor citou aí as irregularidades, a reação contra as ilegalidades cometidas. Começou com a prisão dele às 11 da noite, na casa dele, como se ele estivesse praticando foi um flagrante delito, né? Uma fantasia. E o senhor acaba de criticar o Senado. Mas eu pergunto para o senhor, como advogado, como é que o senhor se sente ao olhar para todos os advogados do Brasil, e são milhares, e para a OAB Nacional, né, silente, omissa, diante dessas coisas tão evidentes que basta ler a Constituição e perceber que a Constituição, pobre Constituição, principalmente no artigo 5º, está sendo violada. Agora mesmo, nessa liberdade condicional, digamos, tudo bem, não pode falar com 40, mas ele não pode falar, não pode dar entrevista, não pode aparecer, não pode participar de rede social. Ele teve restrição à mobilidade com a tornozeleira e a liberdade de expressão dele também
é relativa, isso está na Constituição. Então, OAB, advogados, juristas desse país, né? Univos ou não? Continuai desunindo-se. Ô Alexandre, boa noite, obrigado pela lembrança da OAB, que eu tinha até esquecido da OAB. Está tão inócua, tão inexistente na nossa vida jurídica, principalmente nós profissionais. E no Brasil hoje, Alexandre, somos mais de 1.300.000 advogados. Você pode contar no dedo aqueles que têm coragem de enfrentar as ilegalidades cometidas pelo STF. Por quê? 99,9% dos advogados têm receio porque não querem se queimar na Suprema Corte, ou seja, porque tem interesses de processos. Eu confesso que eu não tenho o mínimo interesse, eu tenho interesse que a lei seja respeitada, que a Constituição seja reabilitada no Brasil, porque hoje ela está completamente letra morta literal. A Constituição hoje é letra morta, porque relativizar o artigo 53 e relativizar os princípios e garantias de direitos fundamentais que estão previstos no artigo 5º, que são cláusulas pétreas, é uma imoralidade sem precedentes. Agora, com relação à nossa afinada Ordem dos Advogados do Brasil, e eu digo Conselho Federal da OAB, eu diria que o Conselho Federal da OAB tem uma função, a OAB tem uma função que está no Estatuto, que é de defender, inclusive é o nosso juramento, defender a Constituição, as leis, o Estado de Direito, defender, simplesmente defender. Agora, o que ela fez por interesses? Porque hoje eu entendo que a OAB é um balcão de negócios só, e mais nada. Porque defender a advocacia que luta, que briga, que defende o seu cliente, que defende o direito, é rara, tá? É uma raridade. E, infelizmente, Alexandre, eu lamento, eu tenho uma vergonha imensa de dizer que hoje eu sou ligado à Ordem dos Advogados do Brasil, diga-se Conselho Federal, porque a OAB Goiás já se posicionou, principalmente na defesa das prerrogativas. Eu não preciso dizer, todo mundo sabe muito bem, que já fui perseguido várias vezes, multado, inclusive recente agora eu estou com processo ético disciplinar na OAB do Distrito Federal, porque o Alexandre de Moraes e o Paulo Gonet mandaram à OAB Nacional solicitarem que a OAB do Distrito Federal, a qual sou inscrito, fizesse um processo ético disciplinar contra mim, porque eu exigi acesso aos autos. Então, defender prerrogativas hoje, Alexandre, é responder a um processo ético disciplinar na OAB que está aparelhada por pessoas que usam os tribunais de ética e também usam o estatuto, ou para perseguir mesmo. Agora, inclusive, calando os advogados que têm notoriedade para poder falar e enfrentar o sistema, calar todos com a censura da própria OAB, como fez o Tribunal de Ética de São Paulo. Então, lamento, mas eu tenho uma decepção muito grande, estou muito decepcionado com a postura da OAB em relação a nós advogados, com relação ao estado deplorável de direito que nós estamos vivendo. Doutor Paulo Faria, agradeço mais uma vez a gentileza de conversar conosco nesta sexta-feira. Parabéns mais uma vez pela persistência, pelo seu trabalho. Uma boa noite para o senhor e até uma próxima. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Boa noite a todos vocês. E um feliz ano novo e Natal para todos.